Olá a todas e a todos os participantes do primeiro encontro brasileiro de Educação Maker. Desculpem, evento produzido pelo Fábio, Lázaro e pelo Renato e por toda a galera da Beabá Maker, que eu quero agradecer de coração o convite, a honra de estar participando deste evento tão bem produzido e tão bem organizado por vocês, e que está reunindo pessoas do Brasil inteiro. Nessa palestra, a gente vai falar um pouco sobre programação e robótica, e o tema é muito mais que robôs. Eu escolhi esse título porque acredito realmente que ensinar programação e robótica tem que ser além do que produzir os robozinhos, como vocês estão vendo aí, por exemplo, esse aqui que é um robozinho educador aí, produzido com Lego, né, com o antigo NXT, ou um robozinho aqui com uma feição mais maker aí, né, mais homemade, né, vamos dizer assim, feito em casa. É mais que isso, programação e robótica. Então, eu espero que eu consiga, nesses próximos minutos, que eu vou bater um papo aí com vocês, esclarecer alguns pontos, mostrar o meu ponto de vista, e espero que eu consiga compartilhar com vocês a minha visão sobre programação e robótica. Então, vem comigo e vamos atravessar aí a próxima meia hora falando sobre programação e robótica, aplicativos, robôs e Olimpíadas de Conhecimento. Eu vou começar um pouco, óbvio, né? Me apresentando. Meu nome é Luiz Antônio, eu sou professor de Física há 19 anos, né? Eu tenho essa cara de novinho, mas eu tenho bastante experiência já. Sou formado pela USP, pelo campus de São Carlos, no curso de licenciatura em Ciências Exatas. Há pelo menos 10 anos, sou mentor da equipe Robonáticos do SESI Ipiranga, aqui na cidade de São Paulo. Inclusive, aqui nessa foto, eu estou num torneio interno que é promovido, ou era promovido, né? Agora está um pouco parada essa questão do torneio interno. Era promovido pela equipe Robonáticos na escola para descobrir novos talentos, para divulgar a robótica em si e mostrar que robótica não é só construir robô, tem mais coisas ao redor, tem projetos que podem ser desenvolvidos por crianças que estão lá desde o primeiro ano do ensino fundamental até adolescentes do ensino médio. Tá? Há pelo menos 3 anos, sou professor de robótica, de programação e robótica na rede SESI, de educação, e também trabalho no Colégio Espírito Santo, que faz parte da rede Missionárias Servas do Espírito Santo, e que fica aqui também no bairro do Tatuapé, na cidade de São Paulo. Bom, por que muito mais que robôs? Inclusive, este é um slogan da rede SESI, da rede nacional, né, da SESI, do SESI São Paulo, muito mais que robôs. Na verdade, quando você parte para a ideia de construção de robôs, você parte para estudar programação e robótica, isso não vai estar inserido apenas dentro das disciplinas de física, das disciplinas de matemática, ou mesmo dentro da escola. O estudo da programação e robótica, ela pode e ela deve ir além das paredes da sala de aula. Ele deve ir além do conhecimento técnico ali que o professor, o mentor tem, do conhecimento técnico que o professor ou o mentor pretende
fazer com que o estudante dele aprenda, né? Programação em robótica, ela pode servir também para produzir projetos que vão resolver problemas ou responder a problemas que a comunidade escolar tenha, ou que a sua comunidade no seu bairro tenha, ou no seu estado, na sua cidade, né, no seu estado, tenha. Então, o ensino de programação em robótica ele não pode ficar restrito apenas às áreas de tecnologia, de ciência, né, da natureza, bem assim por dizer. Ele tem que expandir a ideia, né? Ele tem que ser criativo, ele tem que mostrar para o estudante, e o professor também, obviamente, tem que entender isso, que o ensino de programação em robótica ele deve liberar a criatividade nos estudantes, né? Pensar fora da caixinha. É claro que durante uma aula de programação em robótica tem que ter a parte técnica, né? Ou durante o desenvolvimento de um projeto em qualquer área do conhecimento que envolva programação em robótica, o estudante, o professor, o mentor vai ter que se debruçar, obviamente, em programação, em comandos para programação, em desenvolvimento de aplicativos, por exemplo, mas há de se deixar que o aluno, o estudante, ele pense, ele desenvolva, ele compartilhe ideias. Então, você pode utilizar a programação e a robótica, o desenvolvimento de robôs, o desenvolvimento de materiais e projetos autônomos que envolvam eletrônica, não só na aula de programação e robótica. A programação em robótica, ela deve estar dentro de um projeto interdisciplinar ou multidisciplinar, tá? Então, a ideia aqui é fazer com que professores que também gostam de robótica, mas não são da área de ciência da natureza ou de tecnologia, que a gente consiga criar nesses professores coragem para que eles desenvolvam também projetos, ou junto com professores da área de tecnologia, ou que usem a tecnologia em suas aulas e em seus projetos. Essa é a ideia, tá bom? Obviamente, ciência e tecnologia, a robótica em si, a programação em robótica, ela está dentro de uma metodologia chamada STEM, né? Eu vou poupá-los de ler aí as palavras em inglês, até porque o meu inglês vamos dizer assim, não é dos melhores, né, na leitura, na leitura não, mas na fala, né? Mas STEM quer dizer ciência, tecnologia, engenharia e matemática, tá bom? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Obviamente, ninguém aqui vai falar para vocês, olha, programação em robótica está descolado desse mundo da ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Não, né? Óbvio que não. Mas eu posso utilizar a programação em robótica no desenvolvimento de projetos de outras áreas. Até porque, dentro aqui da metodologia STEM, temos uma palavra muito importante, que é tecnologia. Tá? A tecnologia, se você for procurar num dicionário, né, essa definição eu encontrei no dicionário Michaelis, né? Tecnologia, conjunto de processos, métodos, técnicas e ferramentas relativos à arte, indústria, educação e etc. A arte, no sentido amplo mesmo, né, do artesão, do construir,
né, do ser criativo. A tecnologia tem que estar na educação. E quando a gente fala em tecnologia dentro da educação, não é somente, e nem pode ser, pelo menos na minha visão, apenas transportar o que era feito, o que você faz naturalmente em sala de aula e colocar uma roupagem tecnológica, né? Usar um computador, né? Usar um tablet, montar uma apresentação maneira, bacana, né? Usar a tecnologia na realização de uma aula requer um estudo, requer a produção de alguma coisa. E a primeira coisa que o professor ele tem que pensar é que ele tem que produzir uma metodologia para aplicar ali com os seus estudantes. Obviamente, nem sempre, né, pessoal, a gente sabe, nem sempre o que é planejado pelo professor, ele acontece redondinho durante uma aula, né, seja ela presencial ou como estamos agora há pelo menos 1 ano e meio, aí, um pouco mais de 1 ano e meio, nesse esquema remoto presencial. Eu nem vou falar em educação híbrida, porque muitas vezes o que acontece nas escolas é simplesmente a transposição, em algumas escolas, né, ou em algumas aulas, o que aconteceu por causa da pandemia foi simplesmente uma transferência da aula presencial para a aula remota. Então, foi colocada aí a tecnologia, e ainda bem que tinha a tecnologia, senão o prejuízo ia ser muito grande para os estudantes, mas não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando em realmente construir um projeto, desenvolver um projeto, desenvolver uma ideia, tentar, por exemplo, solucionar um problema, ou simplesmente usar a tecnologia a nosso favor para desenvolver um pequeno projeto dentro da sala de aula, envolvendo outras áreas de conhecimento que não só a matemática, as disciplinas ligadas às ciências da natureza, né, como física, química, ou mesmo uma disciplina de programação e robótica, né? Usar a tecnologia para desenvolver uma técnica, um processo. Vai dar certo de primeira? Ninguém sabe. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o importante é você ter uma metodologia desenvolvida, um processo bem definido, para que você possa fazer essa análise do que deu certo, do que não deu certo na produção do seu projeto de tecnologia, utilizando programação e robótica, seja da área, seja você professor de história, seja você professora ou professor de geografia, professora ou professor de inglês, ou de linguagens e códigos, vamos dizer assim, incluindo artes, incluindo literatura, a língua portuguesa, a educação física, por que não? Sim, claro, né? Tudo vai depender fundamentalmente do interesse do professor, da vontade do professor de mergulhar nesse mundo. Obviamente, não vai ter uma facilidade, não vai ser fácil assim. Obviamente que vão ter algumas horas de estudo. Porém, o único jeito da gente evoluir é se atualizando e estudando. Se a gente for dar uma olhada agora, e eu vou retomar a questão da pandemia, se nós formos observar, a profissão de professor foi a que teve que mais rapidamente se adequar ao que estava acontecendo para manter o seu trabalho ativo. Muitas pessoas apenas foram para o home office. O professor não. O professor, para ir para o home office, ele teve que aprender, ele teve que desenvolver uma metodologia para continuar tocando suas aulas, né? E mesmo na pandemia, a gente conseguiu dar ali um pouquinho de aula de programação e robótica, utilizando simuladores, por exemplo, utilizando desenvolvimento
a busca, né, uma pesquisa, um levantamento bibliográfico, rodas de discussão, participando de Olimpíadas do Conhecimento, por que não? Então, a gente, mesmo na pandemia, conseguiu desenvolver programação e robótica. Para desenvolver um projeto de programação e robótica, eu quis partir de algo que, para mim, é muito marcante. Eu quis partir dos valores que são os valores, os princípios norteadores da First Lego League. Né? São 8 princípios norteadores que são fundamentais para as competições de robótica e que eu acredito plenamente que podem ser aplicados não só em competições de robótica, mas em qualquer projeto que envolva programação e robótica em outras áreas do conhecimento. Tá? Então, são 8 valores e eu quero falar um pouco desses 8 valores aí com vocês, para quem compete em programação e robótica e em competições da FIRST, esses são os core values, né? Então, a primeira coisa, somos um time, né? Quando você vai para uma competição de robótica, tem que estar muito claro que todo mundo ali faz parte de um time, né? Para ganhar a competição, ou para ir bem na competição, ou para desenvolver e aprender bastante coisa durante o processo de produção da competição, todos têm que agirem juntos, tá? Temos que ser um órgão só. Então, na sala de aula, o professor tem que ter essa sensibilidade junto com os alunos e mostrar para os alunos, para os estudantes, que todos que estão ali fazem parte desse projeto. O professor faz parte do projeto, os estudantes fazem parte do projeto e o projeto tem que caminhar, né, junto, todo mundo junto ali para conseguir desenvolver esse projeto que vai estar incluído ali a programação em robótica e que vão estar incluídas outras áreas do conhecimento. Por que não? Um segundo valor muito bacana é nós nos esforçamos para encontrar soluções com a ajuda de nossos técnicos e mentores. Veja bem, nós nos esforçamos para encontrar soluções com a ajuda de nossos técnicos e mentores. Ou seja, os técnicos, os mentores, os professores que vão desenvolver o projeto têm que deixar os alunos serem protagonistas. O nosso papel tem que ser de orientador, né, de mediador desse conhecimento, indicar para o estudante onde ele vai encontrar informação ou como ele pode aplicar essa informação adquirida, esse conhecimento técnico adquirido na resolução de um problema, na solução de uma atividade. É muito importante que se entenda que o estudante, a partir do momento, não só estudante, mas qualquer pessoa, a partir do momento que internaliza um conhecimento, ela pode aplicar esse conhecimento em qualquer área do conhecimento, tá bom? Então, tem que estar muito claro dentro do projeto que os estudantes vão se esforçar para encontrar soluções, porém, eles vão ter a ajuda dos professores na realização desse projeto. Terceiro valor é nós sabemos que nossos técnicos e mentores não sabem todas as respostas, mas nós aprendemos juntos. Gente, muito professor não desenvolve nenhum projeto relacionado dentro da cultura maker e, às vezes, muito menos relacionados à eletrônica ou à programação e robótica, porque ainda tem aquele conceito internalizado de que eu tenho que saber mais que o aluno, eu tenho que conhecer daquilo mais que o meu aluno, porque se o meu aluno fizer uma pergunta e eu não souber, eu vou ser desmoralizado. Gente, no mundo de hoje, a gente não tem condição, às vezes, de acompanhar o desenvolvimento da tecnologia, de acompanhar as modificações.
E muitas vezes, dentro da tecnologia, os estudantes, muito provavelmente, sabem mais que nós, professores. Às vezes, os nossos filhos sabem mais de tecnologia que nós. Tá? Então, o que cabe a nós, professores, né, no caso, técnicos e mentores, que a FIRST coloca aí? Cabe a nós ajudarmos os estudantes a procurarem as respostas. Porque, ao mesmo tempo que o estudante aprende, nós também aprendemos. E todos, como um time, né? Todos, como um time, conseguimos aprender e nos desenvolver. Então, é importante que fique claro para o estudante que o projeto que está sendo desenvolvido, ele vai ser orientado pelo professor e que todos ali dentro do projeto vão aprender juntos. Ninguém é detentor do conhecimento total, da verdade restrita. A gente vai aprender junto, a gente vai errar junto, a gente vai aprender junto. E a gente vai se desenvolver junto. Quarto valor, nós honramos o espírito de competição amigável. É óbvio. Quando a gente fala em programação e robótica, ou em desenvolvimento de um projeto, sempre tem um estudante que é mais competitivo, né? Que quer fazer melhor, que não se conforma, que não aprendeu aquilo tão facilmente. E que tem outros estudantes que são mais devagar, acomodados às vezes, ou que têm bastante dificuldade no assunto. É importante que todos saibam que o mais importante e aí vem ao encontro do quinto valor, o que descobrimos é mais importante do que o que ganhamos. Se todo mundo colabora, que é o nosso sexto valor, se todo mundo colabora, todo mundo aprende junto. Todo mundo descobre coisas novas. É óbvio que tem alguns estudantes que vão aprender mais que os outros, porque tem mais aptidão, porque se interessou um pouco mais, ou porque o outro realmente não gosta. Ninguém, afinal de contas, é obrigado a gostar de programação e robótica. Tem gente que tem outros interesses, mas é importante, no mundo moderno, que o estudante não só saiba como desenvolver a tecnologia, mas que ele consiga enxergar que ele pode aplicar aquele desenvolvimento de tecnologia em qualquer situação. Eu vou dar alguns exemplos, rapidamente, de projetos que foram desenvolvidos durante, por exemplo, a minha participação como mentor da equipe Robonáticos. Um projeto interessante foi, por exemplo, um aplicativo durante uma temporada da FLL, um aplicativo que ajudava o pessoal do bairro do Montanhão, aqui em São Bernardo do Campo, né, que foi desenvolvido com base em pesquisa. O pessoal foi lá, entrevistou o pessoal, qual era o problema que eles tinham, e desenvolveram um aplicativo que informava, né, passavam informações sobre a defesa civil, sobre o clima da região, sobre o volume de chuvas, para ajudar as pessoas, quando tinham grandes volumes de chuva naquela região, se ia haver risco de desabamento, se ia haver risco de inundação. Então, foi um projeto que foi desenvolvido junto pela equipe de robótica, mas que foi um projeto que ajudou, né, que obviamente que poderia ajudar a moradores de uma região. O aplicativo foi testado junto aos moradores e etc. e tal, e também concorreu numa competição. O projeto que foi campeão lá com a gente mundial, da etapa do mundial, era um projeto chamado Feudal Game, né? Era um projeto em que os estudantes desenvolveram um jogo de tabuleiro, né? Depois de muita pesquisa com professores, com o pessoal da Grow, por exemplo, como que produzia um jogo, né? O pessoal desenvolveu um método para explicar sistema feudal. Era uma equipe de robótica, obviamente que tinha lá a competição do robô, mas uma parte
da competição é justamente desenvolver projetos, né, que ajudem a comunidade. Então, era um projeto que foi desenvolvido pela nossa equipe de robótica e que foi aplicado em sala de aula e que foi divulgado em competições internacionais e que foi agraciado com o prêmio, né, de campeão numa etapa mundial da First Lego League. Um valor importante é esse aqui, talvez os mais importantes aí dentro da programação em robótica, dentro de uma competição de robótica, que é o Gracious Professionalism, né? O que é o Gracious Professionalism? É você respeitar o conhecimento que você adquiriu com outras pessoas, é você compartilhar este conhecimento também com outras pessoas. O que está acontecendo aqui nesse encontro de Educação Maker? Um espaço de compartilhamento, né? Não guardar este conhecimento, mas divulgar. Então, quando você desenvolver o seu projeto aí na sua escola, aí com a sua turma, não guarda só para você. Divulga isso, né? Divulga onde? Divulga na sua escola, divulga numa feira para a comunidade escolar conhecer, ou leva num congresso, ou traz aqui em congressos e encontros como esse, que são importantes para a gente identificar o que está sendo feito por aí. Quais são os conhecimentos que eu posso adquirir e que eu posso aplicar, né? Isso é muito importante para os estudantes e para os professores, né? Afinal de contas, os estudantes e os professores aprendem juntos. Não pode esquecer disso. E o último valor, que é o 8º aí, nós nos divertimos. Gente, projeto obviamente, ele tem que ter o lado técnico, o lado científico, o lado do estudo pesado, mas ele também tem que ser divertido. Os estudantes têm que se divertir fazendo o projeto. Se vai dar certo, se vai dar errado, se vai dar muito certo, se teve que mudar a proposta no meio, isso faz parte, e isso faz parte do divertimento. Muito provavelmente, às vezes, muito provavelmente, às vezes é ótimo, né? Às vezes, o estudante vai reclamar, porque eu tenho, será que vale nota? Ou eu não ganhei a nota que eu queria? Gente, o mais importante é o que descobrimos, o que aprendemos, e tem que ser divertido. Então, é sempre importante aos professores não só fazer o trabalho pela nota, mas mostrar para o estudante que pode ter ali, por exemplo, um concurso. Eu vou fazer aqui um parêntese. Você pode, por exemplo, desenvolver aí um carrinho para explicar física ou para desenvolver com os estudantes unidades de medida para mostrar revolução industrial dentro do assunto. Enfim, você tem muitas coisas que você pode fazer e que seja divertido para o estudante, que seja uma coisa diferente que ele faça, né? Não podemos confundir diversão com bagunça, mas projetos têm que ser divertidos, e é essa a graça de se fazer projetos. Uma coisa que é importante também, que eu quero mostrar para vocês, são as Olimpíadas de Conhecimento, como a OBR. Nossa, professor, acabei de ouvir falar de robótica, você já quer me colocar na Olimpíada Brasileira de Robótica? Sim, sabe por quê? Vou clicar aqui, vou abrir o link aí da Olimpíada Brasileira de Robótica. Por exemplo, tem a modalidade prática, mas tem a modalidade que é teórica. E na modalidade teórica, eu vou até abrir aqui, ó, o manual de estudos para mostrar para vocês que dentro da modalidade teórica não tem só habilidades ali que são de programação e robótica, que são de física. Ela tem habilidades
do nível 0, que é o primeiro ano do ensino fundamental, até o nível 5, que são estudantes do ensino médio, existem habilidades que envolvem a linguagem, que envolve a geografia, a história, tá? E aí, obviamente, conforme o estudante vai ficando mais maduro, o nível de habilidades, a quantidade de habilidades também vai sendo alterada, né? Até chegar, por exemplo, em estudantes do nível 5, né, que é aqui nível 4, nível 5 do ensino médio, em que vai ter lá as habilidades de matemática, as habilidades específicas de ciência da natureza, mas vai ter habilidades de ciências humanas, né? Plenamente de ciências humanas, que envolvem geografia, que envolvem história, habilidades de linguagem que envolvem língua estrangeira. Não há como estudar programação e robótica plenamente sem saber inglês, né? Então, tem a área de linguagens ali trabalhando. Então, eu quero mostrar que a gente pode aplicar programação e robótica, tá? Também em Olimpíadas do Conhecimento, e nas Olimpíadas do Conhecimento vão ter áreas do conhecimento que tem que ter habilidades lá, obviamente vai ter as habilidades da ciência da natureza, da robótica, mas tem outras áreas do conhecimento que compõem essa prova aí das Olimpíadas do Conhecimento, né? Então, é um outro método que você pode usar para incluir programação e robótica na tua escola, nas tuas aulas, e que vai ser muito importante, até porque algumas universidades usam, né, fornecem vagas para os estudantes que são medalhistas em Olimpíadas do Conhecimento, inclusive a Olimpíada Brasileira de Robótica. Bom, fica aí pelas minhas considerações finais, espero que tenha sido interessante para você, espero que tenha sido útil para você esse bate-papo, essa meia hora que nós ficamos juntos. Qualquer dúvida, tá aí o meu contato, proluisfisica@gmail.com. Muito obrigado a Beabá Maker, muito obrigado ao Fábio, muito obrigado ao Renato, muito obrigado a todos. Obviamente já falei, mas caso tenha alguma dúvida, tenha alguma pergunta, queira alguma dica, fica à vontade, entre em contato para a gente fazer essa troca de informações que é muito importante, tá bom? O meu forte abraço a todos vocês, espero que vocês atinjam seus objetivos, um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.